Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa aula continuaremos o tema de cinética química, essa aula é a parte 4 desse tema, e nós vamos falar sobre a teoria das colisões e a formação do complexo ativado. O que seria a teoria das colisões propriamente dito, tá? É um modelo, na realidade, baseado, né, na explicação de como que uma reação química acontece do ponto de vista molecular, ou seja, qual que é o caminho, o que acontece entre as espécies envolvidas que faz com que essas espécies se transformem em novas substâncias, tá? A teoria das colisões, ela foi fundamentada, na realidade, para sistemas gasosos, tá? Nós consideramos que uma molécula, né, fazendo uma analogia, né, como se ela fosse uma bola de bilhar. E à medida que essas bolas de bilhar se chocam, tá, podem ocorrer alguns fenômenos. Então, primeiro, né, se a reação se processa no estado gasoso, isso significa o quê? Que as moléculas apresentam elevada energia cinética, ou seja, o grau de agitação, né, entre essas espécies é elevado, né? Então eu tenho uma temperatura elevada, né? Quanto maior essa temperatura, né? Ou seja, maior vai ser esse grau de agitação, e conforme essas moléculas vão se agitando, elas vão colidindo, elas vão se chocando uma com as outras, né? Como se fosse uma bola de bilhar se chocando, tá? A questão é, de acordo com a energia envolvida nessa colisão, nesse choque, então quando essas moléculas de reagente elas colidem uma com a outra, se essa energia cinética ela for elevada o suficiente, pode ocorrer a desintegração da molécula, tá? Porém, se essa energia não for elevada o suficiente, eu simplesmente tenho um choque, mas esse choque ele não é considerado eficaz, né? Ou seja, eu não vou ter a desintegração molecular. Então, a teoria das colisões, na realidade, ela é aplicada, como eu disse, para a fase gás, tá? E por meio dela, uma reação ela só ocorre se as moléculas dos reagentes colidirem com uma energia cinética mínima que vai promover a ruptura, né, a desintegração, vamos se dizer, dessa estrutura, tá? E essa energia cinética mínima nós chamamos de energia de ativação, tá? E a energia de ativação, ela também, né, ela também depende, né, digamos assim, se a orientação dessas moléculas ocorrerem de modo correto. Então, por exemplo, aqui nós temos a representação da reação de formação do HI por meio da reação do hidrogênio com o iodo. Então, aqui nós temos a molécula de iodo, a molécula de hidrogênio, e essas moléculas, elas se chocam, né? Quando elas se chocam, eu posso ter um choque eficaz, né? Então, esse choque eficaz vai fazer com que ocorra a desintegração dessa molécula, né? E essa desintegração, essa ruptura vai levar à formação, por exemplo, de duas moléculas de HI. A energia envolvida nesse choque eficaz, a energia cinética envolvida nesse choque eficaz é o que nós chamamos de energia de ativação, tá? Porém, eu posso ter um choque não eficaz. Então, isso vai depender também do posicionamento. Então, aqui, se nós observarmos, né, a molécula de hidrogênio, ela se choca apenas com uma dimensão aqui, né, com um átomo de iodo na estrutura do H2. Então, quando ocorre a ruptura dessa estrutura, essa ruptura volta a formar os meus reagentes de partida. Então, aqui, a energia cinética, ela não foi suficiente e a orientação das moléculas no choque não foi suficiente para que ocorra a formação do que nós chamamos de complexo ativado, tá? Então, para a reação acontecer, vai depender, obviamente, da energia de ativação e de uma orientação correta, tá?
Teoricamente, se eu aumento a temperatura do sistema, eu aumento o grau de agitação, porque eu estou aumentando a energia cinética do sistema. Consequentemente, mais colisões vão acontecer e eu tenho uma velocidade maior. Então, esses são dois pontos importantes, né? Os choques precisam acontecer com uma quantidade de energia suficiente para promover a desintegração dessa molécula, que é o que nós chamamos de energia de ativação, mas é preciso também que isso ocorra numa posição correta, tá? O complexo ativado, na realidade, né, a teoria da formação do complexo ativado, na realidade, ela é uma teoria que adapta a teoria das colisões, porém, para sistemas em solução. Porque, como eu havia dito, a teoria das colisões ela foi fundamentada para sistemas em fase gasosa, né, para reações em fase gasosa. Então, na realidade, quando eu tenho uma solução, as moléculas, né, elas não têm um movimento, digamos assim, tão elevado, uma energia cinética tão elevada, para colidirem como eu tenho, como ocorre, né, num sistema em fase gasoso, né? Então, na realidade, essas moléculas, né, do solvente, elas permanecem nas vizinhanças, né, uma das outras por um tempo relativamente longo, tá? Então, na realidade, a teoria do complexo ativado, ela aperfeiçoa um pouco a teoria das colisões para que ela possa ser aplicada a sistemas em solução, tá? Então, na realidade, né, na teoria do complexo ativado, nós temos que levar em conta que duas moléculas elas se aproximam e elas se deformam quando elas se encontram, né? Já na fase gás, o encontro e a deformação equivale a uma colisão, né? A um choque. Em solução, né, a aproximação é como se fosse uma trajetória de um zigue-zague entre as moléculas do solvente e essa deformação pode não ocorrer, tá? Até, né, por que ela pode não ocorrer? Porque vai depender da energia de ativação. Então, se a energia cinética for suficiente, né, para ocorrer, digamos assim, né, essa deformação, tá? Nós vamos ter a formação do complexo ativado, tá? Se essa energia cinética não for suficiente para ocorrer essa deformação, nós não temos a formação do complexo ativado e, consequentemente, essa reação não vai acontecer. Então, esses gráficos, né, eles mostram o caminho da reação. Então, eu tenho uma reação no qual os meus reagentes é A e B e o produto é C e D. E o que ele mostra, né? Então, eu tenho as minhas espécies químicas de partida e essas espécies químicas, elas precisam de uma energia cinética o suficiente para a formação do complexo ativado. Então, esse salto energético que nós observamos, tá, aqui nesse gráfico que mostra o caminho da reação, é a energia, né, utilizada, necessária, vamos dizer, para a formação do complexo ativado, tá? Nesse outro gráfico, o que a gente pode observar, né? Quais são as diferenças entre esses dois gráficos? No primeiro exemplo, nós temos, né, a energia armazenada nas ligações dos reagentes e energia armazenada nas ligações do produto. O que a gente observa, né? Eu tenho um aumento da energia aqui para a formação do complexo ativado e depois a energia do sistema, ela diminui. Então, se a gente observar, a energia armazenada nas ligações dos produtos, ela é menor do que a energia armazenada nas ligações dos reagentes. Então, isso significa o quê? Que foi liberado, né, energia para o meio, para o sistema, vamos dizer, né? Então, esse tipo de reação é uma reação que libera energia. Então, nós chamamos de uma reação exotérmica, né? Ela libera calor para o sistema. Um exemplo são as reações de combustão, né? Então, a entalpia dessa reação, ela é menor que zero. Então, se nós fizermos, né, o saldo energético, a quantidade de energia final, que seria no produto menos o reagente, vai dar um valor negativo. E para onde foi essa energia? Essa energia foi liberada para o meio. Então, é um tipo de reação que libera energia.
Já numa reação endotérmica, né? O que nós temos? Nós temos a energia armazenada no reagente, né? Nos reagentes, e eu tenho esse salto energético grande, que é para a formação do complexo ativado, e posteriormente eu tenho os produtos, tá? Então, o que a gente observa? Que a energia armazenada nos produtos, ela é maior do que a energia armazenada nos reagentes. Então, se eu fizer o saldo energético, né, o ΔH, né, a variação da entalpia, né, do produto menos do reagente, eu observo o quê? Que eu vou ter um valor positivo, ou seja, né, a energia armazenada nessas ligações aumentou, tá? Então, eu tenho uma reação endotérmica, tá? Ou seja, para essa reação acontecer, foi necessário absorver energia, tá, do meio. Um exemplo é a produção, né, do ferro metálico a partir da hematita, por exemplo, que é o óxido de ferro 3, tá? Bom, da onde que essas espécies, né, elas tiram a energia para a formação, tá, do complexo ativado? Então, para sistemas em solução, tá, essa energia ela é proveniente até mesmo da interação com solvente, tá? E para sistemas no estado, né, para sistemas em fase gasosa, vamos se dizer, isso vai depender da energia cinética do sistema para a promoção desses choques, né? E se eu falo que depende da energia cinética, obviamente depende da temperatura do sistema, tá? Para a gente entender um pouco melhor como uma reação química acontece, né, como a velocidade dessas reações elas são afetadas, vamos entender alguns parâmetros que podem influenciar na velocidade de reação. Então, um desses parâmetros é a superfície de contato, tá? Se eu tenho um aumento da superfície de contato, eu promovo um contato mais eficaz entre os reagentes, né? Então, lembra, para uma reação química acontecer, os reagentes têm que entrar em contato. Então, se eu tenho um aumento da superfície de contato entre os reagentes, consequentemente, eu aumento a frequência de colisões. Se eu aumento a frequência de colisões, mais choques efetivos vão acontecer e maior vai ser a velocidade de reação. Isso explica porque um pedaço de carne moída, vamos se dizer, estraga muito mais rápido, né, do que um pedaço maior de carne. Então, a carne moída, ela tem uma superfície de contato maior, né? Portanto, a velocidade de decomposição dela vai ser maior, porque se a superfície de contato é maior, existe um contato maior entre os reagentes, vamos se dizer. E com isso, eu vou ter uma aceleração dessa velocidade, né, de reação. A mesma coisa se eu quiser cozinhar um alimento, né? A carne moída, obviamente, ela vai cozinhar muito mais fácil, muito mais rapidamente do que um pedaço de carne maior. Porque se a gente observar nesse pedaço de carne maior, qual que é a superfície? Apenas essa área externa. Então, para eu conseguir interagir, né, com a parte interna aqui desse pedaço de carne, a dificuldade vai ser muito maior. Então, o processo é mais lento, né? Da mesma maneira, a gente pode pensar na nossa digestão, né? Então, por que é recomendado, né, a mastigação, né? Por que a gente tem que mastigar bastante os alimentos para que a digestão seja melhor, vamos se dizer, né? Ou seja, porque a mastigação dos alimentos é uma etapa importante na digestão, tá? Quando nós mastigamos os alimentos, nós estamos triturando esse alimento, né? E quanto mais triturado esse alimento ele chegar no estômago, né, eu tenho uma superfície de contato maior e, consequentemente, a digestão desse alimento vai ocorrer de modo mais fácil. Então, é importante, né? A mastigação ela é uma etapa extremamente importante para a digestão. É lógico que tem outros, né, aspectos aí bioquímicos envolvidos, aumenta a produção, né, de ácido clorídrico, o ato de mastigar, né? Mas do ponto de vista químico, né, da quebra dessas moléculas para ocorrer a digestão, obviamente, quanto mais triturado o alimento tiver, mais fácil, né, mais rápido vai ser a digestão. A temperatura, como nós falamos, também é um aspecto extremamente importante para a gente entender as velocidades da reação. Se eu aumento a temperatura, eu aumento a energia cinética do sistema, ou seja, eu aumento o grau de agitação. Se eu aumento o grau de agitação, obviamente aumenta-se também a frequência de colisões,
ou seja, mais choques efetivos vão acontecer, maior vai ser a velocidade da reação, tá? Aqui um exemplo que eu coloquei, né, é a panela de pressão, né? Quando nós utilizamos a panela de pressão, a pressão, né, externas, vamos dizer ali da panela, ela é maior do que a pressão atmosférica e, consequentemente, a água ela entra em ebulição numa temperatura acima de 100 graus, por exemplo, né, acima do ponto de ebulição dela convencional. Então, o que acontece? Na panela de pressão, o alimento ele vai estar sendo, né, cozido, vamos se dizer, numa temperatura acima do que se eu tivesse numa panela aberta convencional, né? Então, se a temperatura dentro da panela de pressão ela é maior, consequentemente, o alimento vai cozinhar mais rapidamente, porque eu tenho uma temperatura maior, né? O aumento dessa energia cinética vai aumentar as colisões, né? E de modo contrário, a gente pode pensar na refrigeração. Então, se eu utilizo a refrigeração para conservar um alimento, por quê? Porque a refrigeração eu estou diminuindo a temperatura. Diminuindo a temperatura, eu diminuo a energia cinética, diminuo a frequência de colisões, consequentemente, eu retardo a decomposição desse alimento, né? A velocidade de decomposição do alimento vai ser menor. E a concentração, quando nós estudamos, né, a lei da velocidade, nós vimos que a concentração ela influencia na velocidade da reação. Então, aqui é um experimento que mostra, né, a reação do hidrogênio com NO, formando água mais nitrogênio, e a concentração de NO, ela está constante nos 3 experimentos realizados, varia-se apenas a concentração de hidrogênio. E nós estamos observando que tem variações na velocidade, né? Conforme eu vou aumentando a concentração de hidrogênio, a velocidade também aumenta, né? Então, o aumento da concentração, ele é um parâmetro, né? Ele aumenta, se eu tenho mais moléculas, eu tenho mais chances de ocorrer colisões, a velocidade de reação é maior. Mas é lógico que isso depende da ordem de reação, que nós já discutimos nas aulas anteriores, né? Então, a ordem da reação e a lei da velocidade é o que vai me mostrar quantitativamente como que cada reagente influencia, né, na velocidade da reação. Mas do ponto de vista de um modelo, né, de nós criarmos um modelo, tá, baseado na teoria das colisões, por exemplo, se eu tenho uma quantidade maior, né, da espécie química, obviamente as chances de ocorrer as colisões também aumentam e com isso a velocidade fica maior, tá? Aqui também eu tô falando dos catalisadores, né? Os catalisadores, na realidade, são substâncias utilizadas, né, para aumentar a velocidade das reações químicas. E por que um catalisador ele aumenta a velocidade de uma reação química? Porque ele muda o mecanismo da reação. Então, o que é o mecanismo da reação, né? É o caminho que essa reação leva, né? O caminho que essa reação percorre para acontecer, tá? Então, o que me interessa na realidade, do ponto de vista do que eu vou obter, né? Eu tenho um reagente e eu tenho o meu produto no final, tá? Agora, para que eu consiga chegar nesse produto, muitas coisas aconteceram aí nesse caminho, né? E se eu utilizar um catalisador, eu posso fazer com que a reação ela ocorra num caminho diferente, ou seja, eu mudo o mecanismo da reação, tá? E com isso, tá, a reação ela pode ocorrer mais rapidamente, né? Se eu diminuir a energia de ativação, né, a energia necessária para formar o complexo ativado, a reação ela vai ser mais rápida, tá? O catalisador ele não é consumido na reação, ele apenas faz com que a substância, né, as espécies envolvidas na reação sigam um mecanismo, um caminho diferente, tá? Existem catalisadores homogêneos e heterogêneos, né, que aqui é a fase com que a reação vai se proceder, né? Homogêneo, o catalisador e as espécies da reação estão em mesma fase, heterogêneo, o catalisador e as espécies da reação estão em fase diferente, tá? Dentre os catalisadores heterogêneos, nós temos os sólidos, né, finamente divididos ou porosos, né, as peneiras moleculares, né, as sílicas e zeólitas são exemplos disso. Normalmente são materiais que apresentam uma área superficial elevada, tá? E também a presença de canais, né, a presença de poros na estrutura.
As zeólitas, por exemplo, elas são utilizadas como catalisadores, tá? Para o craqueamento do petróleo, tá? É lógico que falar de catálise, de catalisadores, é um tema extremamente complexo, tá? Aqui o meu objetivo é apenas mostrar que com o uso de um catalisador, o caminho da reação ele pode ser diferente, e, consequentemente, isso vai afetar na velocidade da reação, tá? Posteriormente, nós vamos ter algumas aulas, né, de catálise específica de catalisadores, né? Provavelmente isso vai estar fragmentado, não em uma aula só, mas em algumas aulas, para que a gente entenda melhor, né, como que ocorre essa modificação do caminho da reação, e vamos entender melhor quais são os materiais, as substâncias que nós temos hoje, né, que são utilizadas como catalisadores. O meu objetivo aqui é apenas que vocês entendam, né, que existe algo que pode afetar, que pode melhorar a velocidade de uma reação, tá? Então, eu termino essa aula deixando aqui uma sugestão de estudo, que é o livro Princípios de Química do Atkins, né? O capítulo 13 fala especificamente de cinética química. E, novamente, né, é importante que vocês deixem um feedback a respeito das videoaulas, pode ser por meio de comentário ou por meio do e-mail, né, divulgado no canal, que é thebestprofessor, com S só, tá? .química@gmail.com, tá? No e-mail de apresentação do canal, vocês têm o e-mail detalhado, tá? Vocês podem mandar dúvidas, sugestões por meio desse e-mail e podem deixar um feedback também na forma de comentários no canal. Então, é extremamente importante que vocês deixem esses comentários para que o canal ele fique cada vez melhor, ok? Muito obrigada!